Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Eu sou o vereador Zé Domingo, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas. Bom dia aos representantes do Poder Executivo presentes, cumprimentando a senhora Simone Santos, diretora de Orçamento da Prefeitura Municipal de Itaguaí, a senhora Letícia Cavalcante, chefe Sigfis. Cumprimento a todas as autoridades presentes. Convido a senhora a compor a mesa dessa audiência pública. Os que aqui representam o órgão público. Comentando. Mas o data prévio não está, não. Ele está aí, só que ele está lá embaixo com a Aurora. Pode pular se quiser. Vai pular. Então vem aqui, né? Só subir com o dedo assim. Estendendo, né? Aí vai pra cá. Só o dedo. Estendendo aos meus cumprimentos a todos os demais. Bom dia. Agora. Não estou aqui, né? Poli aqui, né? Aqui, né? O domingo aqui. Bom dia aos vereadores presentes. A lista de vereadores presentes. Mas é bom avisar, só para registrar. Bom dia aos vereadores presentes. Bom dia, o presidente dessa casa, Haroldo de Jesus. Bom dia a todos os servidores dessa Casa de Lei, a quem eu cumprimento na pessoa da senhora Laís Carvalho. Considerando, assim, saldo todos os servidores. Um bom dia à população, quem eu cumprimento na pessoa de cidadão, senhora Maria de Fátima Santiago, membro do CEP. Aí, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês todos, convidar o presidente dessa casa, o Haroldo de Jesus, que proceda com os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento.
Bom dia a todos. Vou dar início aqui a essa audiência pública, agradecer a presença da Simone, da Letícia, representando a Prefeitura, dos membros integrantes do CEP aqui assistindo. Informo que a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Controle e Prestação de Contas, que realiza esta audiência pública com o objetivo de discutir o projeto de lei número 96 de 2023, a Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2024, cumprindo o princípio da transparência estabelecido pelo inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo aos participantes aqui desta audiência pública que quem quiser fazer sugestões a esta comissão processante, que faça a sua inscrição durante ela dessa comissão de finanças para essa audiência, que faça a inscrição para uso da palavra e sugestões para que seja colocada após a leitura do projeto de lei, para que possa realizar o uso da palavra por até 30 minutos na tribuna desta casa. Eu vou realizar a leitura na íntegra do projeto de lei e depois vou abrir palavras aos integrantes da Prefeitura para falar sobre o orçamento. Projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí para o exercício de 2024. O prefeito municipal de Itaguaí faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício de 2024, de acordo com o que estabelece a lei orgânica do município, compreendendo: inciso 1, orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. 2, orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta. Artigo 2º. Ficam estimadas receitas fixadas de despesa como seguem: 1. Orçamento geral, Prefeitura, fundos, Câmara e conduíta. Receita, R$ 990.079.799,30. Despesa, R$ 990.079.799.799,30. Itaprev, receita, R$ 146.722.779,70. Despesa, R$ 146.722.729,70. 2. Orçamento fiscal. Receita, R$ 920.544.225,83. Despesa, R$ 709.976.648,48. 3. Orçamento de Seguridade Social. Receita, R$ 216.258.303,17. Despesa, R$ 426.825.880,52. Artigo 3º. A receita por categorias econômicas, segundo a origem de recursos, de acordo com o desdobramento constante no anexo 1, será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do artigo 6º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. A despesa fixada à conta de recursos fixado nesta lei apresentada por entidades com o seguinte desdobramento: a. Entidades gestoras. Consolidado. 1. Câmara de Vereadores, R$ 32.253.721,38. Prefeitura, R$ 622.338.833,69. 3. Fundo Municipal de Saúde, R$ 286.622.570,52. 4. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 46.538.913,71. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 1.425.400,400. 6. Fundo Municipal de Direitos de Pessoas com Deficiências, R$ 50.180. 7. Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, R$ 50.180. 8. Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí, R$ 800 mil. 9. Instituto de Previdência Itaguaí, R$ 146.722.729,70. Total,
R$ 1.136.802.529. Parágrafo 1º. A despesa fixada está discriminada por categorias econômicas, grupos de natureza, despesa, modalidade de aplicação, por função de governo, poderes e órgãos, em conformidade com o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 4/5/2001. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, no interesse da administração, poderá designar comunidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo respeitado as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares. 1. Até o limite de 50% do total de despesa fixada nesta lei, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei em créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º, 40 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, para outra ou de um órgão para o outro, criando, se necessário, elementos de despesa, projeto, atividades ou operações especiais e adaptando as fontes e recursos mediante a utilização de recursos provenientes. A linha A da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da inciso 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. B. Da reserva de contingência, inciso 2, para incorporação do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Para incorporação de excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal nº 4.325, 17 de março de 1964. 4. A conta de excesso de arrecadação do superávit financeiro de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, desde que demonstrado o efetivo ingresso ou saldo. 5. Até o limite aprovado no artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 4.095, de 21 de julho de 2023, do total da despesa fixada nesta lei, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais na forma do que dispõe os artigos 7º, 40 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 6. O limite autorizado no artigo 5º desta lei não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a: inciso 1, atender a insuficiência das dotações do grupo pessoal em cargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão de remuneração prevista no artigo 34 da Lei Municipal nº 4.095, de 21 de julho de 2023, mediante a utilização de recursos oriundos de superávit financeiro, excesso de arrecadação e resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, sendo autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal 4.320. Inciso 2. Atender a insuficiência de dotações consignadas nas funções de educação 12, saúde 10, assistência social 8 e previdência social 9, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação parcial, o total de dotações até o limite de 60% da dotação inicial. Inciso 3. Atender o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgados, aporte e regime próprio de previdência social, amortização e juros da dívida mediante a utilização de recursos provenientes de: linha A, reserva de contingências inclusive a conta do recurso próprio vinculado, observando o disposto dos artigos 5º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000. B. Anulação de dotações consignadas na própria ou em outra unidade orçamentária. C. Superávit financeiro. D. Excesso de arrecadação. Inciso 4. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios e transferências voluntárias, desde que demonstrado o efetivo ingresso ou saldo. Inciso 5. Incorporar os saldos provenientes do superávit financeiro do Fundeb, dos fundos especiais e de receitas específicas ou vinculados, apurado em 31 de dezembro de 2023, e o excesso de arrecadação quando se configurar receita e exercício superior às previsões fixadas nesta lei.
6. Atender às despesas financiadas com recursos dos royalties. Artigo 7º. Na execução orçamentária, discriminação e remanejamento de elementos em cada grupo de despesa de projeto, atividades e operações especiais serão efetuados através de registros contábeis diretamente no sistema orçamentário. Parágrafo 1º. A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elementos, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante na presente lei. Parágrafo 2º. Para efeito informativo de acompanhamento, a Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento após sanção da presente lei através do sistema orçamentário durante todo o exercício. Artigo 8º. Para efeito de alterações orçamentárias de que trata o artigo 5º, observará o seguinte. Inciso 1. Será considerado crédito especial a inclusão de novos programas nas unidades orçamentárias, sendo necessárias as autorizações legislativas específicas para abertura. Inciso 2. Os créditos extraordinários somente serão abertos atendendo a disposições contidas no parágrafo 2º e 3º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988. 3. Os créditos suplementares a que se refere o artigo 5º engloba a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação em grupo de natureza, despesa ou acréscimo no valor do projeto, atividades ou operação especial, bem como a redistribuição dos saldos e dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, com vista a conferir maior agilidade à máquina administrativa e serão através de decreto do Poder Executivo. Artigo 9º. Poderão ser realizadas através de decreto alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e contratações, ainda que por antecipação de receita até o limite nas condições previstas na legislação em vigor. Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 11. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes necessários na estimativa da receita e na fixação de despesa que constam nesta lei, atualizando todos os anexos à Lei Municipal número 4.095, da LDO de 21 de julho de 2023. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Anexo 1. Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Anexo 2. Demonstrativo das receitas segundo as categorias econômicas. Anexo 2, demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas. Anexo da Lei número 4.325, Programa de... Passei. Anexo da Lei 4.325, de 64, Programa de Trabalho, anexo 6.
Resumo por subfunção. Ordinário versus vinculado, anexo 8. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Quadro de detalhamento da despesa. Demonstrativo da receita de impostos e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDA. Total R$ 667.165.320,27 e despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino, MDA, total R$ 242.699.621,09. Receita de impostos e transferências constitucionais ilegais, total R$ 554.830.848,90. Despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. Despesa com saúde, R$ 83.289.752,62. Vou passar aqui a revisão dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 4.095, de 21 de julho de 2023, e convidar a funcionária da Prefeitura, Simone, a falar sobre essa revisão desse anexo. Bom dia.
No caso, a revisão do anexo da LDO, ela está ali compondo a lei orçamentária, até porque houve alteração quando nós elaboramos a receita em abril, e aí, devido ao cenário, né, econômico, nós tivemos uma redução na receita, na previsão da receita. Então, a gente faz toda uma revisão em todos os anexos que compunham, né, a LDO, quando foi aprovada aqui pelo Legislativo. E aí é só mesmo uma revisão de todos os anexos, e nós enviamos junto, né, com a lei orçamentária, para que faça parte, né, dessa alteração nos valores. E ali também tem as metas e prioridades de todas as secretarias, e é importante informar que a Secretaria de Fazenda, ela consolida todas as propostas, né? A gente tem a responsabilidade de consolidar as propostas das secretarias, do Instituto de Previdência, da Câmara e da Coduíta. Elas são encaminhadas para a Fazenda e nós consolidamos, realizamos, né, o projeto de lei e encaminhamos para a Câmara. Então, fica um pouco extenso a leitura, muitas, e se nós fôssemos ler, ia tomar bastante tempo, mas ela está disponível, né, no site também da Câmara, e a quem tiver interesse, né, pode estar consultando ali, que nós temos os números, né, das receitas, das despesas, todas as metas e prioridades de cada secretaria, cada programa. É importante ressaltar também que nós estamos fazendo a revisão do PPA, junto, né, num outro projeto, claro, de lei, mas nós temos também já encaminhado para a Câmara o projeto de lei que faz a revisão do PPA, e agora, junto com a LOA, nós temos a revisão somente dos anexos. Não é a revisão da lei, mas somente 2 anexos da lei lá que foi citada aqui. E seria muito importante, né, principalmente aos integrantes, né, os integrantes do CEP, dar uma lida, porque a Secretaria de Educação, quando encaminha as metas e as prioridades, ali deve compor a questão de concurso, a questão de que foi relatado, né, ali extraoficial, né, que eu acabei ouvindo, né, o assunto. Tá, já estou adiantando aqui, mas seria bom que esse assunto já estivesse na LDO, nas metas e prioridades. Então, seria bom dar uma lida e ver se esse assunto já faz parte ali das metas e prioridades. Informar também que amanhã estará acontecendo a reunião das comissões de Constituição, Justiça e Finanças para emissão de pareceres em relação às emendas, para que sejam votadas na próxima sessão ordinária da terça-feira. Agradecer a presença também do presidente da Itaprev aqui, perguntar se quer fazer o uso da palavra. Perguntar aqui, ninguém se inscreveu para fazer o uso da palavra. A senhora vai querer fazer o uso da palavra? É para fazer aqui, é porque está registrado, tem transmitido. Pode fazer desse lado aqui, na tribuna aqui. Só falar com o senhor excelentíssimo, que eu sou o diretor do financeiro da Itaprev, não presidente não. É aquele, a gente me subiu como presidente, eu sou o diretor financeiro, não sou presidente não. Não tem hora nenhuma. Ah, tá, beleza. Passar a palavra para a representante do CEP, senhora Maria da Penha. Bom dia a todos e todas. O que eu coloquei,
o vereador ali, é que é importante que entre na LDO a previsão de reajuste salarial que nós não recebemos há século, caçou um prefeito, entrou o presidente da Câmara e até hoje sequer nos recebeu enquanto sindicato. A gente manda ofício quase que semanalmente para ele pedindo, ele sequer responde, como prefeito, e nem a secretária, infelizmente. Agora, é importante ter concurso público. A única maneira de manter um fundo previdenciário é tendo concurso permanente, de ano em ano, pelo menos de 3 em 3 anos. Mas há quantos anos não temos concurso público em Itaguaí? A gente briga a mesma coisa lá em Seropédica, o último concurso tem mais de 10 anos. E aí, como é que fica? Aí começa a contratar. Eu falo que contrata pela janela, porque contrata pela janela, porque não está dentro da Constituição. E aí põe pessoas que não estão capacitadas para aquele trabalho ali. Porque no concurso público, minimamente, você passa por uma peneira. Você tem que saber, mais ou menos, o que você está fazendo ali, né? O que você vai fazer, a sua profissão, a gente se inscreve para isso. Eu estou falando isso como concursada desde 77. Olha, sou velha. Mandei um abraço para o pai dele, que eu vi o pai dele moleque. Ele eu não cheguei a conhecer. Mas é importante que a gente tenha clareza que o município só vai andar para frente e vai deslanchar com pessoas que vai ficar aqui no mínimo 30 anos trabalhando. O funcionário público concursado, ele fica. Eu estou aqui desde 77. Quantos anos? Quase 50. Né? E eu optei para continuar aqui. Separou a Seropédica e eu fiquei aqui. Eu moro lá. Porque quando eu vim para cá, era tudo Itaguaí. Mas eu optei por ficar aqui. E trabalho aqui. Dou plantão todo dia ali no CEP. A gente manda ofício para o prefeito todo dia pedindo. A gente derrubou a emenda que vocês fizeram aqui na lei orgânica, foi cassada pela Justiça, e o prefeito sequer até hoje regularizou nosso plano de carreira. Ele não cumpre isso. E para isso tem que ter verba na LDO, para ter concurso público, para ter reajuste anual, que manda a lei, para pagar o piso nacional de educação, né? Essas coisas todas têm que estar na LDO. Tá bom? Aí vocês, como vereador, fazer a emenda aí, se caso não tenha, porque a gente foi avisado ontem que teria essa audiência pública. Eu estou até surpresa, casa cheia, né? De cadeira vazia. É lamentável isso. É lamentável isso. Há anos atrás a gente enchia esse plenário aqui, né? O povo está, como é que eu vou te dizer, não acredita em mais nada, porque não vem brigar pelos seus direitos. Uma chuva que deu aí, ó, entrou água dentro da casa de muita gente. Isso porque não está limpando os bueiros, não está abrindo, limpando os valões. E tem dinheiro. Dinheiro a gente sabe que tem. A senhora de lá, a senhora sabe disso. Nós sabemos que tem muito dinheiro. A gente brigou muito para ter o porto. A verba vir para cá. Olha que eu briguei muito. Eu, Dulce, a turma toda do CEP, brigamos muito. Está aí o porto aqui. Então, e a verba vem para cá, porque a verba ia toda para fora daqui e a gente ficava só com lixo. Hoje nós temos aqui. Então, a gente está aqui falando com quem já viveu aqui há muitos anos. E eu não sou daqui, eu sou lá de Varriçai, lá do Noroeste Fluminense. Eu vim parar aqui, porque concurso, a gente vinha atrás dos concursos, e estou aqui. Então, gente, trabalhei em Itaguaí e trabalho. Gosto muito dessa cidade. Então, mas acho que cabe aos senhores vereadores, aos senhores que estão no governo, secretário e prefeito, cuidar da cidade, como cuida da nossa casa. Tem que cuidar, porque é para isso que a gente é eleito, que vocês são eleitos, para fiscalizar. Tá bom? Obrigada. Agradecer a participação do membro do CEP. Perguntar se mais alguém quer fazer uso da palavra.
Registrar também aqui a justificativa da ausência do secretário de Fazenda, que foi um dos únicos 5 secretários, né, Simone, a ser convidado para a reunião da Agência Nacional do Petróleo, em relação ao royalties, que o município não recebe um custo desde uma redução muito grande, que vem afetando muito, caiu bastante a arrecadação em relação ao royalties, acho que mais de 50%, né? Caiu bastante. O do minério também, eu acho que não está fazendo... também está... Aí, então, ele está nessa luta aí para o município voltar a receber, como a Maria da Penha que falou, a gente acaba ficando com o prejuízo dos avanços, como do porto, do minério, do petróleo, e essa verba acaba indo para o governo federal, que nessa redistribuição os municípios, igual o nosso aqui, que recebe a maior parte do prejuízo, acaba sendo mais prejudicado. Então, parabenizar o secretário João, está nessa luta aí, para que o município possa receber o que é jus, seu de direito, que esses royalties voltem a cair da maneira que era anteriormente. Passar a palavra aqui para a Simone para completar em relação sobre o royalties. Vou falar, pode ser. É só mesmo uma sugestão, né, para que entre nas prioridades da LDO, como a gente está fazendo a revisão agora, o que a integrante do CEP trouxe. Então, que seria interessante colocar, como a gente está fazendo a revisão, e é para 2024, seria interessante colocar tudo o que foi dito aqui, né, que é uma necessidade. Tá bom? Lembrar também esse pedido da senhora membro do CEP, da Simone aqui. Amanhã vai ter a reunião das comissões, onde serão analisadas, que o presidente, eu não faço parte mais das comissões permanentes, mas que o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Zé Domingos, vai enviar essas sugestões aos membros, vereadores, integrantes, registrar também a presença do membro, vereador Julinho, aqui com a gente, aqui, participando. Passar a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, ninguém mais havendo a falar, para fazer o encerramento dessa audiência pública. Tudo que já... A parte, agradeço ao vereador Haroldo, que já leu todo do orçamento, e sem mais nada, havendo, eu declaro encerrada a audiência pública. Amanhã, às 15 horas, tem reunião da Comissão de Finanças e Justiça, para prestar as emendas.